dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe nesse dia. Esse dia é aquele dia também em que o Senhor diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Portanto, esse é o dia de abrir a porta para que o Senhor possa entrar. Hoje a nossa meditação se encontra em Hebreus capítulo 11, o versículo de número 23, que traz dois personagens não tão bem lembrados na Bíblia, que são os pais de Moisés. Eu estou falando de Arão e Joquebede. O que é que diz o versículo 23? O versículo 23 vai dizer que quando Moisés nasceu, eles perceberam que Moisés era uma criança formosa. Vocês sabem que Moisés ele nasceu embaixo de um decreto de morte. Havia uma sentença de morte para todo nascido hebreu do sexo masculino naqueles dias. Mas o que diz o finalzinho do versículo 23? Que os pais de Moisés, eles não temeram o decreto do rei. Por que eles não temeram o decreto do rei? Por que eles não temeram o decreto de Faraó? Porque o decreto do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, era outro. Os planos de Deus para Moisés eram planos de vida. Os planos de Faraó eram planos de morte. Quem mandava na família de Moisés não era Faraó, embora do ponto de vista físico, do ponto de vista político, eles eram escravos de Faraó, estavam sob o domínio de Faraó, mas sabiam que quem exercia de fato o senhorio sobre a vida deles era o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, o decreto que havia do homem para a vida do seu filho, eles não levavam a sério. O que eles consideravam era o decreto do céu. Não sei quantos decretos, quantas sentenças, quem sabe até de morte, sobre a tua casa, sobre a tua família em alguma situação. Às vezes é a ameaça de morte no casamento. Às vezes a ameaça de morte no relacionamento com os filhos. Às vezes é uma ameaça de morte na área de saúde, na área financeira, não sei. Eu quero apenas lembrar para você, nesta manhã, nesse dia, que o decreto que prevalece sobre a tua vida não é o decreto do homem. O decreto que prevalece sobre a tua vida é o decreto de Deus. É o decreto do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que Ele, pois, te abençoe nesse dia. Amém.